obrigada. Então, eu quero começar pedindo que a gente tome alguns segundos e que a gente possa ir para dentro do nosso coração sagrado. Então, tome algumas respirações e vamos para dentro. Se for preciso, você pode colocar a sua mão espalmada no centro do seu peito e levar a sua consciência para dentro, para este oceano de luz e de amor que é o seu coração. É neste lugar onde exercitamos e nos aclimatamos com o movimento da entrega, com o bater das asas do nosso anjo luminoso, em algum momento, retornando para nós mesmos. Leve a sua percepção mais profundamente para este centro luminoso, o seu oceano de luz, o seu coração sagrado. E é deste lugar, deslizando através das ondas de luz do seu coração, que nós chegamos a este momento juntos. Que nós trazemos a alegria dos nossos corações para trocarmos a respeito do que significa verdadeiramente esse momento de transição que estamos atravessando e qual é o passo dentro de nós que precisa morrer para que o novo chegue, venha à superfície a partir deste oceano de luz que é o nosso coração. Então, a partir desse ponto, eu convido cada um de vocês a abrir os olhos do coração, os ouvidos do coração, a percepção dentro de vocês mesmos, dentro de cada um de nós, de modo que o nosso coração possa nos conduzir juntos na noite de hoje. Então, eu fui convidada pela Andréia para trazer o tema da entrega. Cláudia, o pessoal está dizendo que está muito baixo. Está muito baixo o som? Ok, então vamos lá. Eu fui convidada pela Andréia para trazer o tema da entrega. Melhorou esse tom? Esse som melhorou? Eu vou, quando você começar a falar, eu vou cortar só os comentários, mas eu vou esperar que as pessoas digam, né? Ok. Aqui eu estou ouvindo bem, então, um pouco... Ok, então veja aí, porque eu posso aumentar o tom de voz sem problema nenhum. Certo? E posso colocar... Então aumente um pouquinho. Posso colocar um microfone sem fio, um fone de ouvido que talvez facilite para o som ficar mais próximo. Certo. Né? Então, vou fazer isso agora. Ok, veja se melhora para vocês. Agora melhorou significativamente. Pronto. Significativamente, maravilha. Então, eu fui convidada pela Andréia para falar um pouco sobre a entrega. Nós temos um tempo reduzido e eu planejo, eu idealizo ser objetiva. Então, eu faço uma pergunta inicial. O que é para cada um de nós a entrega? O que significa entregar-se? Desde que venha na sua tela mental qualquer coisa, qualquer imagem, qualquer pensamento, qualquer sentimento, qualquer coisa que passe aí através de você nesse momento. Para que a gente possa conversar e aprofundar um pouco mais do que significa entregar-se a. Entrega é um salto de uma abertura para dentro de nós mesmos. Então, toma uma respiração, se possível. Como seria esse salto de abertura para dentro de nós mesmos? Porque a entrega na nossa fantasia é para fora de nós. E, em verdade, a entrega é para dentro de nós. Nós vamos em busca das nossas regiões internas. Nós vamos em busca dos lugares conhecidos e também dos desconhecidos. O nosso maior desafio é com os lugares que a gente ainda não conhece, ou conhece muito pouco, ou, quando conhecemos, ficamos desconfortáveis com eles. Então, esse mergulho para dentro de nós vai nos possibilitar encontrar respostas. Respostas agradáveis e respostas menos agradáveis, ou respostas desagradáveis. Cláudia, se você estiver me ouvindo, a conexão ficou meio paralisada.
Vamos ver, gente. Só um pouquinho, que ela saiu, vamos ver se ela entra novamente. Deu uma travada. Uhum. Deixe só ela entrar para poder puxar. Para não perder essa conexão aqui. Uhum. Já convidei, Dani. Agora estamos entrando. É, Beleza. agora entrando. Ok? Posso seguir, não é? Então, a pergunta é, eu estava mencionando antes de acontecer isso, que eu não sei o que foi ainda, que a entrega a gente visualiza como algo para fora de nós. Mas ela é um mergulho para dentro do nosso centro luminoso. E quando a gente faz esse mergulho para dentro do nosso centro luminoso, para dentro de nós mesmos, nós vamos encontrar respostas, algumas agradáveis, outras menos agradáveis e outras profundamente desagradáveis. Mas entregar-se é uma atitude de despreendimento, onde nós vamos lidar com o que quer que emerja de dentro de nós. Pode ser que o que venha seja um passo novo. Pode ser que seja um passo já conhecido. Mas o que é legal é a gente se dar conta que A gente tá... Travou novamente essa internet dela, né? Voltou. não sei por que ele está pausando, mas Tá vamos pausando. lá. Entrega é uma decisão. E para você se entregar, você precisa de disciplina. Veja, a disciplina é necessária no processo da entrega, porque a disciplina são os passos que você dá para atingir um objetivo. Então, eu preciso de disciplina e, de dentro dessa disciplina, mover-me com uma decisão de entregar-me. A partir daí, eu vou sustentar a verdade. Então, veja, disciplina mais entrega é igual à verdade. Então, quando eu disciplinadamente me movo em direção ao meu próprio centro, eu vou estar mergulhando na verdade. E a verdade, naturalmente, vai me levar ou vai nos levar para uma identidade real. Então, quando nós nos deparamos com a possibilidade de uma identidade real, nós vamos viver uma experiência, e eu digo nós, porque isso é da nossa natureza humana, de medo. Então, nós vamos tocar o medo. Esse medo faz parte do desvelar nosso. Ele está intrínseco na nossa vida. Então, cada decisão focada, deliberada, de mergulharmos em direção a nós mesmos, vai trazer para a superfície o que me impede. E os impedimentos que vão vir para a superfície, na grande maioria, vão serem apresentados a nós como medo. Então, o medo é um lugar dentro de nós de egoísmo, aonde nós nos recusamos a dar o nosso melhor a nós mesmos, à vida e a tudo que está disponível. Então, nós precisamos, no ato da entrega, tomar uma atitude se queremos realmente preencher a nossa própria vida. Mas para que preenchamos a nossa própria vida, nós vamos primeiro preencher a nós mesmos. Então, o primeiro passo da entrega é um movimento para dentro, para o centro. É entregar a si mesmo. O movimento de desvelar e fazer um contato com uma identidade real que na maioria das vezes nós não conhecemos. Nós não conhecemos a nossa identidade real. Nós, então, nesse lugar em que nós nos encontramos atualmente,
A gente precisa e faz contato com a imperfeição. Então, diante da imperfeição nossa e da exigência de sermos perfeitos, a gente começa a exigir perfeição fora de nós, a exigir perfeição em fatos, circunstâncias e pessoas fora de nós. Desta maneira, nós nos distanciamos do processo de entrega. Eu já sei que eu não sou perfeita, mas eu exijo de mim movimentos de perfeição. Eu não posso usufruir a vida. Porque para que eu usufrua a vida, eu preciso me soltar. Eu preciso me entregar ao movimento do fluxo. O fluxo divino que permeia absolutamente tudo. Então, se eu sei que eu sou imperfeita, eu transfiro essa imperfeição para tudo ao meu redor. E aí eu me desconecto do fluxo divino. Então, eu tiro da minha vida a alegria, o prazer, porque eu passo a exigir ter uma vida perfeita, coisa que eu não vou ter. Não tem condições de termos uma vida perfeita num mundo dual, como é o mundo que nós vivemos. Mas, quando abrimos mão da exigência de sermos perfeitos, a gente dá o primeiro grande passo em direção ao estado interno de união. O estado interno de união com o nosso ser interior. O estado interno de união com nós mesmos. Então, com partes nossas que desprezávamos, que não acolhíamos, né, que rejeitávamos, abandonávamos. Então, a gente dá um passo. Aceitar a imperfeição é o primeiro grande passo em direção à entrega. Eu me aceitar como eu sou, sabendo que este eu sou é temporal. Então, a minha imperfeição é pertinente a esta dimensão. Ela não é a imperfeição do ser, porque o ser não é imperfeito. A imperfeição existe na dimensão do ego. Então, quando eu faço a escolha de aceitar, de receber, de acolher os meus erros, os meus equívocos, eu começo a me movimentar em direção à entrega. E esse primeiro passo de aceitação vai progressivamente me levando para um lugar de união com este meu ser interior. Mas tem uma coisa que começa a acontecer que é maravilhosa. À medida que eu vou me aproximando desse estado interno comigo mesmo, eu começo a me render à vontade de Deus. No caminho, eu começo o processo de rendição a uma força, a uma vontade que é maior do que a minha. A minha vontade do ego não é maior do que a vontade do meu ser, mas é maior do que a vontade do meu ego. Então eu começo a fazer a vontade de Deus no processo. No início, timidamente. Depois, com mais força, com mais substância. Depois, com mais entusiasmo. Por quê? No processo do desenvolvimento da entrega e de fazer a vontade de Deus, render-se a esta força do Deus que eu sou, e que no início desse processo, eu acredito que eu preciso me render a uma força fora de mim. Isso é parte da nossa distorção do processo da entrega. Então, a gente acredita que a gente precisa se render a uma força fora de nós mesmos. Quando voltamos esse dial de frequência para dentro, que começamos a nos perceber e a nos aceitar, começamos progressivamente a rendição à vontade divina. E é a vontade divina do ser de luz e de amor que eu sou. Não tem a ver com a vontade de um Deus externo a mim. Por uma coisa muito simples. Cada um de nós é uma partícula individualizada da consciência divina. É o divino experienciando a si próprio. Então não tem como dar errado. Compreendem como é que funciona? Mas o primeiro passo é vir para dentro. Aí, para que a gente venha para dentro, nós precisamos desenvolver a vontade, a força de vontade. Nós temos força de vontade para criar negativamente, para produzir situações e circunstâncias de dor e de infelicidade. E nós precisamos usar esta mesma força de vontade
para construir dentro de nós mesmos novos passos, novos movimentos. Neste momento, a gente começa a usar a força de vontade interna a serviço do desvelar da consciência, desse desabrochar extraordinário de cada um de nós. Então, observe, entregar ou a entrega é um lugar onde nós ainda nos envergonhamos. E por que será que nós nos envergonhamos da entrega, tanto no nível físico quanto nos níveis sutis da consciência? Porque ainda exigimos ser perfeitos aqui e agora, imediatamente. Enquanto exigirmos de nós nuances de perfeição, nós vamos nos envergonhar de nós mesmos. Porque nós sabemos que aqui, neste campo de realidade que nós construímos e que estamos experienciando, não é possível a perfeição. Então, nós voltamos para aquele primeiro passo. E aí, observe, à medida que nós vamos nos desenvolvendo no voltar à força de vontade, para abrir um passo novo de entregarmos-nos ao que quer que se apresente diante de nós, nós vamos começar a confiar em nós mesmos. E a confiança em nós mesmos nos leva direto para confiar em Deus, para confiarmos nos demais, em qualquer circunstância da vida. Então, se perguntarmos hoje, o que é que estamos vivendo agora? Nesses quase 2 meses, que nós estamos chegando perto de concluirmos 2 meses de quarentena, o que é que nós estamos experimentando? Nós estamos experimentando um mergulho para dentro. A gente convidou um vírus, a gente convidou um vírus para nos ajudar no processo de mergulhar para dentro de nós mesmos. E o que é que nós estamos descobrindo dentro de nós? Um monte de coisas que nós precisávamos pôr em ordem, nas casas, nas nossas vidas, nos nossos materiais de trabalho. Mas não é só isso. Nós estamos atualizando os nossos relacionamentos de parceria. Nós estamos atualizando os nossos relacionamentos com os nossos filhos, com os nossos familiares e amigos. Nós estamos fazendo um mergulho de reconhecer a nossa limitação. Nós estamos aprendendo a pedir ajuda. Nós estamos aprendendo a distribuir ajuda. Nós estamos aprendendo a orar, a meditar. Então, nós estamos desenvolvendo, durante esses últimos quase 2 meses, as aptidões reais, genuínas do ser. Que nós, no bulicio do cotidiário, nos esquecemos, nos distraímos e nos colocamos para fora. Então, nós estamos agora, entre aspas, forçosamente, nos colocando para dentro. E à medida em que nós começamos a fazer um mergulho para dentro, nós começamos a nos livrar das nossas irrealistas, das nossas fantasias sobre nós mesmos, sobre o outro, sobre o mundo e sobre Deus. Nós estamos começando a ter uma consciência mais expandida, a aceitar a nós mesmos e a aceitar fatos e circunstâncias como eles se apresentam. Então, esses são os primeiros primórdios do exercício consciente da confiança e da entrega. Porque a entrega é uma força saudável. Deixa eu equilibrar aqui meu aparelho. Pronto, melhorou. A entrega, ela abre dentro de nós uma força saudável, uma força de alegria, uma força de movimento para dentro e para fora ao mesmo tempo. Então, a entrega nos traz naturalmente aspectos de segurança internos, porque a nossa força interna está sendo direcionada, focada para isto. Então, observe, se nós nos sentimos mais seguros, já que a entrega é uma força saudável, nós vamos nos sentir mais livres no nosso processo de criação. Então, a liberdade é uma das grandes conquistas da entrega. Quanto mais eu mergulho para o meu centro luminoso e encontro o que em mim está dissonante da realidade natural do meu ser, que é a plena luz, a abundância e a beleza de tudo que existe,
mais liberdade eu tenho. Mais liberdade de escolha e de ação. Mas nós não paramos só nisso. Além de termos mais liberdade, nós passamos a ter mais responsabilidade. Responsabilidade conosco, responsabilidade com o coletivo. Com a pessoa que está do nosso lado, está à nossa frente, com aquele ser que eu nem conheço e que talvez eu nunca encontre. Não precisa. Mas eu começo a me sentir responsável pela minha própria vida. E quando eu assumo a responsabilidade pela minha própria vida, naturalmente, um terceiro aspecto começa a desabrochar, que é a espontaneidade. Então, observem que nos últimos quase 2 meses, a gente mais facilmente está dizendo um para os outros que a gente ama aquela pessoa. Em algum lugar você já deve ter vivido essa experiência de que alguém espontaneamente te fale, eu te amo. Às vezes você se surpreende porque aquela pessoa nunca falou para você isso. Mas a espontaneidade começa a surgir. Porque a segurança interna vai nos conduzindo para esse lugar. Veja que nós falamos até agora de 3 aspectos. Liberdade, responsabilidade e espontaneidade. Mas nós temos um 4º aspecto que vai aparecer. Se temos responsabilidade, é porque a autorresponsabilidade começou a brotar. Eu começo a ser responsável por cada ato, por cada pensamento, por cada nuance de sentimento. Eu começo a pensar melhor se aquilo que eu falo, que eu penso, o que eu faço, vai tocar alguém, vai machucar alguém, vai ferir alguém. Então eu começo a desenvolver aspectos de autorresponsabilidade que vão me levar para o 5º passo dentro da segurança que é a entrega. A decisão de entregar me leva, que é pagar o preço do que se apresente. Pagar o preço pelas minhas atitudes, pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos. Pagar o preço pelas emanações do que eu ponho em movimento na minha vida. Então, observem que a gente está vendo 5 pontos importantes que são determinantes no processo de segurança que a entrega naturalmente vai trazer para a gente. Quanto mais eu me entrego, mais seguro eu me sinto. Mais liberdade eu tenho, mais responsabilidade. Mais espontâneo eu me torno, mais autorresponsável. Mais eu escolho pagar o preço. Quando nós estamos fugindo da entrega, nós não queremos pagar nenhum preço. Nós estamos evitando pagar preços. Porque a gente tem crenças limitantes de que pagar preço nos coloca em um lugar de infelicidade. Né? Pagar preço é pesado. Mas, como nós pomos em movimento, em algum momento esse preço vai ser pago por nós. Não é outra pessoa que vai fazer isso por a gente. E para isso as leis universais, que são justas, são profundamente impecáveis, está lá tudo registrado nas leis universais. Então, eu vou pagar o preço. Qual é a diferença entre eu escolher pagar o preço e eu esperar que uma circunstância me leve para pagar o preço? A diferença é que quando eu foco em me entregar com cuidado, responsabilidade, liberdade, autorresponsabilidade e espontaneidade, eu escolho qual é o preço que eu pago. Eu escolho a forma como eu quero pagar o preço. E nessa escolha, meus amores, nós temos só 2 caminhos. Eu escolho fazer uma entrega por amor ou eu escolho fazer uma entrega pelo medo. O medo é essa entrega que nós estamos sendo convidados a fazer nos últimos 60 dias. Para não dizer nos últimos 6 meses. Então, nós escolhemos o medo muitas e muitas vezes. Só que quando eu escolho o medo, o que começa a acontecer comigo? Veja, menos liberdade, menos responsabilidade, menos espontaneidade, porque eu não posso me mover porque eu vou ser machucado, né? Menos autorresponsabilidade e menos eu quero pagar o preço. Eu vou de encontro à lei ou às leis universais. Então, a entrega nos leva para um lugar de segurança. Agora, observem como ela é legal. Dentro de segurança,
Nós vamos ter... Cláudia, deu uma Estou travada. pausada? Tá pausada. Agora voltou. Não, pausou. Tá sem voz. A gente tá sem ouvir. Estamos sem ouvir. Eu até abri os comentários agora. Estamos sem ouvir. A gente tá sem ouvir. Não ouve. Não ouve. Não ouve o áudio. Tá sem som. Veja aí. Sem áudio. Está sem áudio. Gente, vou tentar conectar com ela novamente. Tá sem som. Não ouve. Não ouve. Olha, tira o fone e coloque novamente. Desacople o fone. Desacople o fone. Cláudia, ninguém está te ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Não. Tira o fone. Ah, me ouve, né? Cláudia, saia e eu te coloco novamente. Desconecte para eu colocar você. Deve ter tido algum problema no som dela, porque vocês estão me escutando. Aí uma escuta, todo mundo escuta. É. Mas peraí, deixa eu botar aqui. Bom, estou conectando ela novamente. Estou conectando ela novamente, gente. Eu chamei ela novamente, gente. Está ainda vindo. Só um pouquinho, gente, que tá. Deu algum problema lá. Qualquer coisa eu derrubo essa conexão e a gente começa novamente, porque até esse tempo está comprometido, né? Entregando. Gente, eu vou fazer o seguinte: eu vou sair dessa conexão e vou abrir novamente, ok? Para a gente começar. Ela não está conseguindo reconectar. Eu vou encerrar aqui, ok? Vou tentar gravar e vou abrir outra janela novamente, ok?
Vou recomeçar, viu, gente? Conectou? Eu tô com. Tá bom? Bom, gente, Ela tá reiniciando, tá? Tá bem como. estamos entregando, né, ao que é. Ela vai entrar novamente, que eu estou no telefone, para que a gente retome e agora a gente ganhe um pouquinho de horário. Ok, estou chegando Agora, né? novamente. Dê um minutinho só para o pessoal chegar. Porque todo mundo ficou assim, ó. Cadê? É, A palestra tá no meio. caiu geral. Eu Caiu fiquei geral. olhando, acho que foi. Não dá para entender, Agora não, já mas vai é ter isso mais mesmo. tempo. Vamos Entrega. embora. Entrega. Confiando. Que experiência, viu? Adorei uma É. pessoa que colocou assim. Quando ela falou do medo, até o microfone se arrepiou. A pessoa escreveu, até o microfone se arrepiou. E eu não lembro mais nem onde eu estava do medo. Mas está tudo bem. Ai, ai, ai. Foi só falar. Aí outra aqui dizendo, foi só falar no medo, corou. E o medo do corona. Que ele... Ai, que Mas o pessoal delícia. tá amando. Tem muita gente. Que bom. Cadê A o entrega som? Duas realmente, pessoas né? É a gente entraram. confiar no que é e soltar. Porque a gente fica presa. E eu ainda fiquei presa tentando salvar, viu? Ah, delícia. Eu estou me divertindo muito com essas coisas, porque antes eu não conhecia, né? Ela disse que, Não, eu também que tô eu me estava falando da adaptando. escolha. Sim. Entre o medo e amor, que eu estava falando sobre a escolha. Eita, medão, tudo certo. Você A falava da outra, gente, escolha você de ir estava pelo falando da caminho do escolha de medo. caminho do medo. Olha, a gente tem que se Blackout geral. divertir, viu? Precisa, minha Vamos filha, porque entregar. senão. É. Mas é isso aí. Mas que bom que a gente, o pessoal tá retornando todo. Tá, Eu vou tô tirar os vendo que tá todo mundo comentários para não voltando. atrapalhar e mais tarde eu ligo os comentários, tá? Como você quiser. Quando quiser que eu comece, me avise, viu? Por mim já Já posso? tá. Então, eu vou seguir de onde eu parei, né? Eu estava falando sobre dois caminhos existentes, o medo e o amor. E eu estava mencionando a nossa escolha pelo caminho do medo, que pôs em movimento tudo isso que nós estamos vivendo. Então, a nossa escolha lá atrás, pelo caminho do medo, o caminho aonde eu não tenho responsabilidade, onde eu não quero pagar preço nenhum, aonde eu sacrifico a minha espontaneidade, enfim, aonde eu escolho estar infeliz, que esse é o caminho do medo, né? Aonde o medo, o caminho do medo nos tira da liberdade. Então, nós fizemos essa escolha lá atrás e a gente está vivendo o resultado dessa escolha agora. Nós estamos, nesse momento, atravessando um túnel, né, um portal de passagem do medo para o passo seguinte, que é a escolha consciente da experiência de amar. Então, essa é a realidade do que nós estamos vivendo. Então, nós estamos agora movidos pelo medo, inicialmente, para a grande maioria de nós, pelo medo de morrer, mas a gente se esquece que todos vamos morrer em algum momento. A gente não quer, mas a gente vai morrer. Então, pelo medo de morrer, pelo medo de perder, pelo medo de não ter mais do que o outro, enfim, a gente fez as escolhas pelo medo. Mas agora, depois que nós fizemos a escolha, né, ou as escolhas pelo medo, e colocamos tudo isso em movimento, nós estamos diante do outro caminho. Se só são dois, medo de um lado, amor do outro, nós estamos agora de frente, olhando para o medo, porque ele está aí batendo na nossa porta e dizendo: você me convidou, abra a sua porta que eu quero entrar, porque foi você que me convidou. E é verdade que fomos nós que cerceamos a nossa liberdade. Então a gente tem agora diante de nós um portal
sabe-se Deus de quantos milhões de vezes maior, que está começando a ficar aberto para nós, que é o portal do amor. Então, a nossa escolha de ir para dentro desse movimento, de nos entregarmos, a sustentarmos o próximo passo, seja aonde ele nos leve, está nos trazendo para um caminho de mais consciência, dentro da gente assumir. Veja, a entrega nos leva, e ela iniciou-se pelo movimento do medo, mas nós estamos vivendo isso agora, ou nos entregamos ao Covid-19, ou nos entregamos à solidariedade e ao amor ao próximo, partindo pelo amor conosco mesmo, né? Ou cuidamos da gente, cuidamos dos familiares, dos vizinhos e das pessoas que a gente nem conhece, e isso é uma experiência de amar, num nível ainda muito pequeno, mas ou nós vamos viver a passagem através do portal do medo e sairmos da experiência física dentro do medo. Nós temos a outra escolha, que é escolher tornar consciente e colocar em movimento. Observe, se nós escolhemos o amor e escolhemos usar a nossa força de vontade interna para pôr em movimento o processo dessa entrega progressiva a uma força de sabedoria absoluta que a nossa mente do ego ainda não alcança, para isto nós vamos precisar usar a nossa energia sexual, usar os nossos sentimentos mais profundos e usar o que conhecemos e o que ainda desconhecemos sobre a espiritualidade. Tudo isso é um movimento que é espiritual e é material ao mesmo tempo. Nessa dimensão, a gente precisa fundir pela consciência o material e o espiritual, porque não existe material, só existe o espiritual. A mente do ego é que acredita que existe o material. Mas o material é uma substância cósmica universal modelada pela força dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, modelada pela força das minhas ações, das minhas atitudes. Então, nós vamos estar colocando em movimento, diante da entrega, uma escolha com pré-requisitos indispensáveis para uma realização espiritual e material. Porque a matéria é energia congelada, condensada. Então, nós precisamos fazer essa escolha consciente e usar esses pré-requisitos indispensáveis, trazendo o espiritual para o físico e, ao mesmo tempo, revelando ou desvelando no físico o espiritual. E aí a nossa espiritualidade, que é o nosso contato consciente com aquilo que nós somos, e a nossa energia sexual e os nossos sentimentos mais profundos, vai passar por uma transição que nós já iniciamos, que tem a ver com o apego. Então, observe, para que a gente se entregue, a gente precisa tornar consciente o apego, o quanto que nós estamos fixados, apegados, endurecidos a essa estrutura falida, social, econômica, financeira, econômica, política, religiosa. Tudo isso está falido no nosso sistema como um todo. Mas a gente está apegado a um cadáver que não serve mais. Um cadáver que não tem mais contornos definidos. Que vem em um estado de putrefação progressiva. Olha que eu estou usando os fortes, cadáver, estado de putrefação, quando a gente está dentro de um recesso de saúde, né? Mas esse é o degrau que nós precisamos atravessar do apego. Nós estamos apegados a sistemas que já estão mortos. E nós precisamos soltar. Novamente, a minha... Novamente está pausado. Agora está pausado. Está pausado e sem... Não está ouvindo. Não está ouvindo. Não uso.
Vou abrir os comentários. Abrir os comentários, porque não está ouvindo, ninguém está ouvindo também, né? Sem som novamente. Libras. Ah. Sim, só eu, né? É entrega real, viu, minha gente? Vai ter que mudar, acho que rever a internet mesmo. Tente desconectar novamente os fones. Desconecta o som. Desconecta o som. Gente, ela tá, pelo menos ela tá, o que vocês estão escrevendo, ela tá vendo. Gente, vamos ver se a gente conversa com ela para remarcar e a gente faz uma outra live essa semana, daqui para sexta-feira, depende da agenda dela, certo? Posso contar com vocês nessa entrega juntos, né? Vamos remarcar então. Deixa eu ver se, né, se essa entrega a gente. Gente, eu vou fazer o seguinte, né? A gente vai ter que resolver de alguma forma. Eu vou remarcar, porque vale a pena muito, né? Vocês sabem do potencial, né, das informações. Eu vou remarcar, né? Tentar amanhã ou depois de amanhã e a gente, eu vou pedir para ela rever essa questão da internet, né? Porque vai precisar dar uma olhada nisso. E aí a gente vai, e aí eu remarco e a gente tá aqui no mesmo bate-canal, ok? Muito obrigada por todos vocês. Eu vou tentar falar com ela agora via telefone, porque não estou conseguindo, né? Conexão. Ela está aí tentando falar, mas não. Ela já tentou desconectar, mas não consegue. Se vê só um pouquinho mais. Tem alguma novidade aí? Vai remarcar. Pronto, ela já entrou em contato com outro telefone, a gente vai remarcar, certo? E eu coloco aqui no Instagram e a gente vai se movendo nesse novo movimento da entrega. Então, agradeço a cada um de vocês, né, que abriu esse campo energético de possibilidade para que a gente pudesse ouvir, né, esses ensinamentos, né, e dizer que nós somos em unidade, né? Somos uma em unidade. Então, eu escrevi hoje o seguinte: não há nada em todo o universo que esteja separado da consciência do poder criativo que flui através de cada um de nós, né? Que a gente possa movimentar o amor, porque nós somos o próprio amor. Que possamos vibrar na positividade, sejamos luz, né? Possamos nos entregar. Então, eu agradeço, eu vou encerrar agora e a gente remarca, né, de um novo ponto para ela rever a internet e a gente, né? Gratidão a todos, viu?
Estou encerrando, mas a gente vai conectar e remarcar. Boa noite. Nós estamos com uma dificuldade técnica, né? Por isso que a Andreia não entrou agora e eu já estou entrando diretamente com vocês. Então eu quero dar as boas-vindas a vocês e quero perguntar se todos estão me ouvindo bem ou se eu preciso aumentar o meu tom de voz. Ok? Podemos seguir? Alguém pode me sinalizar? Ótimo, então. Beleza, então posso seguir. Maravilha. Então eu quero iniciar convidando vocês para virem para o espaço sagrado do coração. Então tome alguns segundos, feche os olhos se for a sua vontade, mas traga a sua percepção consciente para o seu peito. E ao fazer contato de forma consciente com o seu peito, abra-se a você mesmo. Tome algumas respirações conscientes. Tome algumas respirações fazendo contato com esse oceano de luz que é o seu coração sagrado. Ao tocar com as suas mãos o centro sagrado do seu peito, naturalmente as energias do seu coração começam a ficarem disponíveis para você na noite de hoje, neste momento. E você respira e você leva a sua percepção consciente para dentro do espaço sagrado do seu coração. Intencione abrir-se mais profundamente a você mesmo. E deste lugar, dê as boas-vindas a você, pela escolha que você faz de dar mais um passo em sua direção na noite de hoje. Deste lugar do seu coração sagrado, vamos honrar o beija-flor levando amor. Vamos honrar a Andreia, Val, e eu esqueci agora o nome da outra pessoa, que sustentam como uma pirâmide de luz o beija-flor. Desse lugar, vamos honrar a cada um de nós por estarmos escolhendo adentrar um tema tão delicado quanto esse. Então tome uma respiração profunda, trazendo a sua percepção consciente para você mesmo. Trazendo a sua percepção consciente para a beleza do seu coração. Abrindo-se a você mesmo. E a respiração consciente é aquela em que você faz inspirando e expirando pela boca. E ao inspirar e expirar pela boca, você diz sim a você mesmo. Você diz sim à sua potencialidade máxima. Você diz sim que saia de você, que mova-se para fora do seu sistema tudo aquilo que te impede de ser o que você é. Ao tocar o centro do seu peito com as suas mãos e ao inspirar pela boca, você diz sim a receber e a manifestar a grandiosidade e a beleza do ser que você é. Então tome mais uma respiração profunda e deste lugar, pela respiração consciente, eu vou convidando você a abrir os olhos e a estar conosco. Nós vamos retomar o nosso assunto, né? O nosso tema, que é a entrega. Então eu dou as boas-vindas, eu honro a presença de cada um de vocês, eu honro a delicadeza do coração de vocês. Eu honro a delicadeza de tudo aquilo que esses novos meios de comunicação nos possibilitam neste momento específico de isolamento que nós estamos vivendo. Então toma mais uma respiração consciente, mais para o centro do seu próprio coração, para que a gente retome o nosso ponto. No nosso último encontro nós estávamos falando sobre a entrega e nós falamos em muitos níveis de entrega. Nós falamos sobre a força de vontade focada, determinada. Então, focada, determinada na decisão interna de dar o próximo passo. Isso é um aviso que está chegando para mim aqui, para que eu lembre de salvar isso no final, que eu não sei como se salva, mas eu descubro.
Então, nós falamos sobre a segurança da entrega, nós falamos sobre o nosso potencial espiritual, sexual e dos nossos sentimentos mais profundos que vêm para a superfície quando nós tomamos a decisão de usar a nossa força de vontade interna no movimento de aprender sobre a entrega. Nós também falamos sobre a liberdade, a responsabilidade, a espontaneidade, a autorresponsabilidade e a decisão de um ser adulto maduro de fazer a escolha de pagar o preço que for necessário para dar o próximo passo na própria direção. Então, isso é muito legal, é muito bom. Mas agora eu quero trazer um aspecto que ficou faltando no nosso último encontro, que é o apego. O apego é uma das pedras de tropeço nossa em relação a fazer uma entrega consciente. Então, o que é um apego? O apego é a negação do impulso natural de dar. E na entrega, você vai viver a experiência de dar e receber, como uma corrente unificada da sua própria consciência. Então, é muito legal quando a gente começa a compreender que quando eu estou num ato de negar algo, de não me proporcionar e não proporcionar ao outro, eu estou dentro do apego. E dentro do apego, dar e receber, que é uma corrente única, fica interrompido. O dar e o receber fica interrompido. Então, é muito bom quando a gente vai se dando conta de que é uma escolha consciente. Nossa, deixa eu apagar isso aqui, que tem uma mensagem enorme. Pronto, mas eu não sei tirar essa mensagem. Vamos lá. Então, a corrente do dar e do receber, que é o sim que nós damos a nós mesmos e à vida, quando nós estamos apegados a uma ideia, a um propósito, a uma pessoa, a uma circunstância, enfim, esta corrente fica interrompida. Porque ou nós só queremos dar ou só queremos receber. Então, o livre fluxo, a disponibilidade do ser fica comprometida, a nível do ego, certo? Outra coisa que o apego nos traz é uma tensão. A tensão do apego nos leva a uma vigilância, a um controle. E aí a gente fecha o nosso sistema de energia. Claro, se a corrente do dar e do receber está comprometida, o sistema de energia nosso vai estar comprometido, ele vai estar fechado. E um circuito de energia fechado vai trazer para nós dor e sofrimento. Mas tem mais um apego, um aspecto do apego que a gente precisa se apropriar. É que o apego, ele cria, alimenta e sustenta a resistência nossa a dar o próximo passo em nossa própria direção. E vai nos levar para um lugar de executar cobranças indevidas. Qualquer cobrança neste lugar do afeto é indevida. Mas a gente vai aumentar a força da nossa cobrança. E também, junto com isso, concomitantemente, nós vamos passar a sustentar dentro do apego a fonte da desconfiança. Então, quanto mais nos apegamos a algo, mais desconfiamos de tudo e de todos. Essa fonte da desconfiança vai nos levar para distorcer a verdade. E quando a verdade está distorcida, nós estamos distanciados da possibilidade de amar. Quando a gente distorce a verdade, a gente vai proporcionar uma resposta oposta àquela resposta que é a desejada. Eu quero isso, mas eu não obtenho o que eu quero. E eu não obtenho o que eu quero porque eu estou com o meu sistema de energia fechado. Eu estou tentando segurar tudo e todos. Eu estou na desconfiança. Nós estamos na desconfiança do outro, mas é a desconfiança que nós temos de nós mesmos. Então, o sistema de energia fechado nos leva para a dor e para o sofrimento. Então, é muito legal que a gente possa começar a olhar para o propósito da entrega de um novo lugar. Então, o convite nosso é que a gente possa olhar, tocar,
viver, experimentar o processo da entrega numa visão mais ampla. Então, observe. Se, quando nós estamos fora da entrega, a gente desconfia, a gente nega o impulso de dar. Dar e receber deixa de ser uma corrente única. Não estou entendendo por que ele está apagando aqui. Dar e receber deixa de ser uma corrente única e a gente vai viver a experiência do apego. Nós vamos, então, nos proporcionar uma resposta oposta àquilo que é o meu desejo e vamos aumentar a resistência e a desconfiança e a cobrança. Quando nós nos movemos em direção à entrega verdadeira, que precisa ser um exercício da força de vontade interna para nos movermos em direção a, nós vamos começar a nos aclimatar. Eu gosto dessa palavra, eu penso que ela é muito importante. Nós vamos começar a nos aclimatarmos com a possibilidade de fazer um movimento de abrir o nosso sistema de energia para irmos nos acostumando progressivamente com isso. Então, observe, a atitude de deixar acontecer é parte da entrega. Deixar acontecer não é ficar de braços cruzados sem dar passos. Lembram que no nosso último encontro eu falei sobre a disciplina. A disciplina, que são os passos que eu preciso empreender em direção àquilo que é o meu objetivo. Então, se eu me determino a usar a minha força de vontade para construir uma entrega consciente, eu vou ativar em mim um estado divino, cuja motivação é o amor. Porque amor é verdade. Amor é um circuito aberto de energia. Então, quando a gente decide pelo ato da entrega e a gente começa a regimentar a força interna, a gente vai progressivamente ampliando este estado interno divino, motivado pelo amor, motivado pela atitude de deixar que as coisas aconteçam, enquanto eu dou os passos em direção à manifestação e à realização daquilo que eu sou. Porque não existe entrega sem que eu me aproprie de mim. Não existe. Só existe entrega quando nós decidimos pagar o preço, seja ele qual for, para estar em contato conosco, com a realidade mais profunda do nosso ser. Então é muito legal que a gente possa entrar, a gente possa compreender, desativar os comentários. Eu não sei como faz isso. 3 pontinhos que tem aqui. Pronto. Espera, desativar comentários. Beleza. Olha que eu tô aprendendo. De vez em quando entra me dando suporte com a folhinha para eu poder ver qual é o próximo passo. Então observe. No ato de entrega, na decisão de focar a força interna para abrir o coração nos níveis desconhecidos da sua própria realidade interna, porque não é da realidade interna do outro, e nós precisamos sair também dentro da entrega de uma fantasia. Nós temos a fantasia que estamos nos entregando ao outro. Nós temos uma crença de que entrega é escravizar-se ao outro. É deixar que o outro tenha controle absoluto sobre a nossa vida. Nós temos essa fantasia. Mas o ato de entrega é um ato de entrega à nossa própria potencialidade, aos poderes inimagináveis do ser que eu sou, que você é, que cada um de nós é. E quando nós ativamos esses poderes, a gente pode ter pessoas ao nosso redor que vão testemunhar o desabrochar dos nossos poderes, vão testemunhar as ondas orgásticas nossas diante da vida. Mas elas não poderão viver isso por mim, nem por você, nem por ninguém. Então é muito legal a gente compreender que a entrega em verdade, verdadeiramente, é a nós mesmos. E quando nós negamos, é a nós que nós estamos negando. Estamos negando a nossa luz, a nossa sabedoria, a nossa capacidade real de amar, a nossa capacidade real de ter prazer. Estamos negando a nós mesmos o melhor de nós mesmos e de recebermos da vida
toda a abundância e beleza que existe. Então, observe, essa atitude de deixar acontecer é uma espera. Essa espera vai nos levar para um lugar de receptividade. E vejam, entrega é um princípio, é um aspecto do princípio feminino. A entrega, seja em um homem ou uma mulher, não importa, o ato de entregar é do princípio receptivo, é do feminino. Então, quando nós entregamos, quando nós fazemos a escolha pela entrega, a gente faz a escolha de deixar acontecer. A gente faz a escolha de parar, modelar o fluxo universal. Portanto, nós vamos começar a sair do lugar do pecado, do que nós conhecemos com o nome de pecado. Mas sobre pecado a gente fala de outra vez, certo? É só para a gente compreender. Eu não sei porque que esse telefone está apagando, mas tudo bem. Eu vou seguindo, clareando ele cada vez que ele apagar. Então, observe, a entrega a uma causa maior é uma entrega onde o pequeno ego vai render-se a um autoenriquecimento, a um autoenobrezamento do ser, que o ego não faz ideia. O nosso ego não sabe o que é entrega. O ego não pode entrar e me dizer, tá, tem uma coisa pagando, é isso? Ok. Então o nosso ego, ele fica comprometido porque ele não sabe o que é entrega. Para o ego, entregar-se é igual à morte. Para o ego, entregar-se é parar de existir. Para o ser, entregar-se é assumir a plenitude do que é. Então, o nosso ego precisa ser progressivamente educado para a entrega. Ele precisa se acostumar. Ele precisa ir passo a passo, exercitando o processo. Porque à medida que o ego exercita o processo, cada atitude de doação construtiva é uma imensa força vital que se irradia. Se irradia em nós, por nós e através de nós, para todos os ambientes, para todas as pessoas que estão ao nosso redor. A força vital é a intenção divina em movimento. A substância vital é o princípio receptivo em movimento. A substância é a forma como o divino tem de manifestar para nós, a partir das suas intenções, as formas que a gente vê. Então, se a minha atitude de doação é construtiva, uma quantidade imensa de força vital começa a se irradiar. E à medida que essa força vital vai se irradiando, o que começa a acontecer? A grandeza deste ser vai vir para a superfície. Mas ela vai vir com humildade. Por quê? Porque é o ser que está brilhando. É diferente quando a grandeza tenta chegar do lado de fora, mas o ego, a consciência da mente do ego não está trabalhada o suficiente, vem a arrogância, a prepotência, né? A ignorância. Ou seja, eu ignoro que eu sou um ser de luz e de amor. Eu ignoro a minha potencialidade máxima. Eu ignoro a grandeza do ser que eu sou. Aqui, a serviço do meu próprio desenvolvimento, a serviço da minha própria maestria interna. Então, o ego ignora que ele é uma passagem fabulosa para que a consciência divina se expresse e manifeste novas formas e novos níveis de realidade. Então, a gente precisa aprender a mostrar para o ego como é esta grandeza. Humilde e pacientemente ensinar ao nosso ego, que é composto por crenças distorcidas, como é a grandeza. E aguardar paciente e amorosamente que o nosso ego comece a se aclimatar com essas esferas mais altas da própria realidade do ser. Beleza. Quando nós começamos a viver isso, a gente começa a viver um processo de dar permissão a que o nosso próprio amadurecimento emocional chegue à plenitude.
Nós ainda somos muito imaturos e infantis emocionalmente. A gente ainda faz chilique e piti por qualquer coisa que foge daquilo que eu determino que tem que ser. Mas isso é do ego. É o ego imaturo. Então, à medida que a gente vai trabalhando a consciência da mente e do ego, a gente vai se acostumando com essas esferas mais elevadas da nossa própria consciência, porque não é fora de nós. Essa é outra fantasia que nós temos, de que nós temos a fantasia de que a entrega é para o outro, então a gente se assusta. E a gente se esquece que a entrega é para nós mesmos. Então, nós começamos a viver verdadeiras ondas orgásticas. Como é que as ondas orgásticas acontecem? Observe, quanto menos resistência, quanto menos apego, quanto menos medo, quanto mais eu acolho o meu medo, mais eu vou fluir com o fluxo divino, mais eu estou entregue à energia divina. E não existe nada dentro da energia divina que deixe de ser prazeroso. Então, o divino é prazer pulsante. O divino manifesta-se através das ondas orgásticas em todos os níveis de atuação do universo. Desde o orgasmo físico, aqui e agora, ao orgasmo transcendental. Desde o orgasmo, através do nosso genital, a abertura do nosso coração em níveis inimagináveis. Ondas e ondas orgásticas vão vir para a superfície, porque o fluxo do dar e do receber está alinhado com o fluxo da energia do universo, que nós estamos chamando de divino, né? Então, essas ondas orgásticas, elas vêm quando a gente começa a dar permissão para que a maturidade nossa emocional chegue à plenitude e nós saiamos do piti, nós saiamos do drama, nós saiamos da chantagem e da vitimização. Para nos entregarmos, a gente precisa abrir mão da vítima, porque nós somos apaixonados pela vítima. A gente adora acreditar que o outro tem o poder de nos machucar, que o outro tem o poder sobre nós. Essa é outra fantasia da mente do ego, que a gente precisa abrir mão para poder viver a entrega em todos os níveis possível, até onde a gente dê conta. Mas vamos um pouquinho mais adiante. A entrega é o reconhecimento de que apenas no estado de amor puro a criação pode avançar. Olha que coisa linda. O divino, ele experiencia a si próprio através de cada uma das suas criaturas. Através de cada partícula, através de cada mineral, de cada vegetal, de cada anjo, de cada arcanjo, através de cada ser humano. Cada um de nós é uma partícula individualizada da consciência divina, vivendo a experiência da humanidade, da densificação na matéria, com o objetivo de retorno a esta fonte de forma consciente. Então, nós vamos progressivamente aprendendo que apenas no estado de amor puro, e amor puro não é amor idealizado, amor puro é viver os sentimentos como eles se apresentam e sustentar, pagar o preço por isso. Isto é a verdade. Então, quanto mais eu amo, quanto mais verdadeiro eu sou comigo, mais eu vou estar sendo parte consciente e sendo um co-criador consciente com o plano de evolução. O plano de evolução divino para cada um de nós, para todas as criaturas. Então, o plano de evolução está aí, ele é inerente ao divino. Nós precisamos fazer a escolha se queremos participar disso. Não participar do plano de evolução é criar uma vida de dor, de sofrimento, de fechamento, de prisão. Fazer a escolha consciente de ativar a força interna, os poderes do meu coração sagrado e viver a partir deles, me leva a assumir a responsabilidade pela minha co-criação no processo do desvelar da consciência em todos os níveis.
desde o mais, a gente chama de primitivo, né? Então, desde o mineral ao anjo, ao arcanjo, a todas as ordens seráficas que existem. Então, nós somos co-criadores, mas para executarmos o projeto divino a contento, nós precisamos exercitar o amor. E não existe amor sem entrega. Amor e entrega é uma coisa só, porque entrega é estar na verdade. E o amor é a verdade. Aonde existe amor, você está na verdade. Não tem outra possibilidade. Então, nós estamos aqui vivendo tudo isso que nós estamos vivendo, com o Covid dizendo na nossa porta, opa, estou aqui, vou levar você. Mas se nós amamos, a gente diz, ok, se for o meu movimento, se foi esse o meu contrato sagrado de contribuir com o plano de desenvolvimento da humanidade, eu estou pronto. E eu vou. Sem drama, sem, sabe? Simplesmente me despeço da vida física e vou embora. Para alguns não é fácil, mas já está se tornando bem mais fácil. Mas também se não for o meu projeto divino, se não estiver no meu contrato sagrado fazer isso, eu vou estar aqui assumindo um lugar de sustentador de uma realidade mais ampla e co-criando com responsabilidade e fazendo a cada momento, meus amores, a escolha. A escolha não é para sempre. Para sempre é do mundo infantil. A escolha é do adulto. É o adulto que precisa a cada passo lembrar que só ele, neste plano de manifestação da terceira dimensão, tem capacidade de escolha. O mineral não tem capacidade de escolha, o vegetal não tem capacidade de escolha, o animal irracional não tem capacidade de escolha. Nesta realidade da terceira dimensão, no plano dual da consciência, só o humano é capaz de escolher. E, infelizmente, a gente vem escolhendo muito mal ao longo dos tempos. Ok, tudo bem, são experiências. A experiência progressivamente vai nos levar para novos níveis da realidade da nossa consciência. Para o desabrochar como uma flor, em algum momento, dos nossos níveis de consciência. Mas para esse desabrochar acontecer, eu preciso fazer a escolha pela entrega consciente. Pela entrega sabendo o que eu estou escolhendo. Sabendo qual é o preço que eu preciso pagar para chegar a determinados níveis da minha própria consciência. Eu vou precisar abrir mão dos meus defeitos. Eu vou precisar trabalhar cada defeito minuciosamente. Eu vou precisar aprender a dinâmica psicoemocional e espiritual e fisiológica de cada um dos meus defeitos. Se eu não fizer isso, não tem como eu realizar uma entrega consciente. Porque os meus defeitos, eles vão se apresentar a cada intenção positiva minha de dar um passo. Os meus defeitos vão se apresentar. Uau, eu estou aqui, me veja. É o que nós precisamos, é dizer bem-vindo. E a gente acolhe o defeito. Acolher não é passar a mão por cima. Acolher é saber que ele existe e colocar uma lentezinha de aumento para observar o caminho daquele defeito na minha vida. Porque o caminho daquele defeito é o caminho da minha distorção. Então eu pego aquele defeito como uma tarefa do meu coração de trazer a qualidade essencial que aquele defeito esconde. Cada um dos nossos defeitos esconde uma qualidade essencial. Então, se nós controlamos muito, por baixo do controle escondido está a capacidade genuína de entregar-se. Observe, é só um exemplo. E por aí vai. Cada defeito que você pegue seu, que você se comprometa em olhar para você mesmo, você vai descobrir um manancial de luz e de amor disponível a você, mas que você só pode usar quando você assume a responsabilidade. E vamos lá para o tópico da responsabilidade, da autorresponsabilidade. Então, eu só posso trabalhar o defeito que eu vejo em mim. O defeito que eu vejo no outro não é minha tarefa.
Mas qual é a minha tarefa na minha interação com o outro? Como eu respondo ao que o outro me mostra. Então, quando eu respondo de forma distorcida ao que o outro me mostra, é porque ali tem algo que eu preciso pôr em movimento dentro de mim. Então, observe, nós estamos falando, esse é o nosso segundo encontro sobre a entrega. Nós poderíamos ter N encontros aprofundando esse tema. Mas observe, a entrega é do princípio receptivo. E, como é do princípio receptivo, ela precisa de paciência e de confiança, passo a passo, para poder ela desabrochar. Como essa flor que eu mencionei, que abre as suas pétalas para receber o beijo do sol da consciência. Sem isso, o princípio receptivo não pode executar a entrega. A ânsia pela entrega é do princípio ativo. Eu anseio pela entrega. Este anseio é um desejo. O desejo é o movimento do princípio ativo. Só que esse anseio vai trazer para a superfície os impedimentos que eu preciso trabalhar. Então, à medida que eu trabalho os impedimentos, eu vou me pondo em movimento. E ao me pôr em movimento, eu começo a confiar nas minhas capacidades. Eu começo a confiar que o próximo passo não é tão ameaçador quanto eu imaginava. Eu começo a confiar que o próximo passo vai me levar para um passo mais amplo, mais profundo. Dessa forma, nós vamos degrau a degrau adentrando novos níveis de percepção do desvelar da nossa própria consciência em ação, aqui e agora. Não é algo para amanhã, para depois, é hoje. Eu só posso fazer essas escolhas um segundo após o próximo. Não dá para fazer uma escolha para todo sempre, porque essa é a ilusão infantil, como eu mencionei. Então, a gente vai abrir esse reservatório da força vital em nós, ativar a vontade interna para pôr em movimento, pacientemente, esperar que quando eu esteja pronto, e observe, quando eu esteja pronto, eu possa dar o passo em minha própria direção. Mas enquanto eu espero que o outro faça, que alguém faça por mim, que alguém mantenha a rua limpa, que o prato se lave sozinho, que o copo que está lá na pia se lave sozinho, eu não estou dando passos em direção à minha própria manifestação de vida. Então, é muito legal a gente poder estar compreendendo isso. A entrega é uma atitude, é um movimento para dentro, é um movimento de ir para dentro, para ativar a força interna, para lançar-se em direção a si próprio. Óbvio que a gente pode fazer isso sozinho e a gente pode fazer isso junto com alguém. As duas formas são prazerosas. Não importa. Importa é a escolha de desenvolver os potenciais máximos. Então, observem, essa explanação toda, eu sei que a gente está chegando no nosso tempinho, eu estou olhando. Eu quero trazer algo como parte dessa entrega e que é para que vocês pensem a respeito. O guia do Passwork, ou Pathwork, como algumas pessoas pronunciam, eu pronuncio aportuguesado, o Passwork. O guia do Passwork, ele diz assim: nós viemos de uma esfera negativa de luz. E nós estamos caminhando para uma esfera positiva de luz. Mas neste trânsito, nós criamos uma passagem, um fluxo intermediário que nós conhecemos como a esfera da dualidade. Então, aqui nós temos a esfera negativa de luz, aqui nós temos a esfera positiva de luz, e aqui no meio nós temos a esfera da dualidade. A dualidade é 50 de sombra, 50 de luz. Se eu vou em busca dos meus defeitos, eu estou indo para os meus 50 de sombra, e 50 de sombra significa ou é igual a responsabilidade. Então, eu vou em busca daquilo que me impede de ser o que eu sou.
Eu trago isto para a luz da minha consciência. Isto é purificar aquele aspecto. E eu vou aprender minuciosamente sobre esse desvio dentro de mim. À medida que eu faço isso, eu começo a trazer essa energia de volta para o fluxo. Então, este é o movimento da entrega. Não é ficar quietinho esperando que alguém ou algo faça por mim. Não. Eu faço a escolha de me mover em minha própria direção. Eu faço a escolha de acordar aquilo que eu sou para lidar com aquilo que eu não aceito em mim, com aquilo que para mim é mais desconfortável, com aquilo que eu considero feio. Mas o feio em mim é o esconderijo da minha luz. Para que eu acesse a luz que eu sou, eu preciso lidar com isso que eu chamo de feio. Eu preciso lidar passo a passo. Eu preciso aprender com riqueza de detalhes como eu me comporto na minha própria vida. Como eu fecho o meu circuito de energia. E quando eu fecho, eu estou dizendo não. Não à vida que pulsa, que me convida no universo. Não à minha própria vida, à minha própria pulsação, o meu movimento em direção a níveis mais altos da minha própria consciência. Então, o ato de respirar de forma consciente é um exercício de dizer sim a nós mesmos. O ato de mover-se, de fazer a escolha a cada passo, de viver plenamente, me põe em movimento na direção. Eu tenho 10 minutos para abrir os comentários. Maravilha! Então, eu tô amando. Olha, os meus assessores são muito bons, muito bons. Porque quando eu começo a falar das coisas do coração, eu esqueço que o tempo existe. Então, meus amores, deixa eu fechar aqui esse raciocínio. Então, é muito legal que a gente possa se dar conta e se apropriar de que o próximo passo é exclusivamente minha responsabilidade pessoal. Então, é minha responsabilidade pessoal abrir-me. É minha responsabilidade pessoal investigar o que em mim me impede de trazer a beleza do meu coração sagrado para o lado de fora. Como é que eu abro para os comentários? Aí você vem me mostrar aqui. Então, eu quero encerrar aqui a minha fala e abrir espaço para algumas perguntas. Estou pedindo suporte para minha filha, porque... Pronto. Ótimo, gratidão. Então, eu quero encerrar a minha fala honrando a cada um de nós pela escolha de estarmos aqui neste planeta, neste momento, por tudo isso que nós estamos vivendo, que nós colocamos o nome de Covid, mas em verdade não é Covid, é um convite para novos níveis de expressão da nossa própria luz, da nossa própria capacidade de amar. Amar a nós mesmos. E se amamos a nós mesmos, nós passamos a amar os demais. Se nós compreendemos o nosso coração e acessamos, a gente ama todos os corações que se apresentam. Se a gente compreende a nossa mente, a beleza do nosso corpo mental, a beleza dos nossos pensamentos, a gente compreende a mente do outro e a mente divina, progressivamente. Então, esse é o lugar que eu honro e agradeço a cada um de vocês e me abro para responder algumas perguntas ou algum comentário e algo que eu não saiba eu vou dizer para vocês que eu não sei. Então eu quero honrar e agradecer esse espaço sagrado e deste lugar me disponibilizar para o próximo passo, seja ele qual for. Então, se alguém precisar, desejar fazer algum comentário ou alguma solicitação, eu estou aqui, estou inteira, estou disponível, pronta para isso. No lugar de muita gratidão e de entrega. Estar aqui hoje foi fantástico. Eu saí de um curso às 19 horas. Eu moro numa cidade a 22 quilômetros de João Pessoa, aonde lá a nossa internet, a gente só vem se dando conta disso recentemente, devido a uma plataforma de cristais muito grande que a gente tem, nossa internet não funciona a contento. Então, a gente teve aquelas interrupções e eu decidi que a gente vinha para João Pessoa fazer isso. Estou muito agradecida.
E foi saindo de uma jornada para entrar na outra. Né? Mas vocês não têm noção da quantidade de energia disponível para estar aqui com vocês hoje, agora, na noite de hoje. Então, é muita gratidão mesmo. E é isso. Eu aguardo os comentários de vocês ou alguma pergunta que vocês desejem. Eu não sei como é isso aqui. Se alguém puder me dar suporte, vai ser bom. Não estou vendo nenhum comentário aparecer. Eu não sei se é isso mesmo. Ok, meus amores, temos mais alguns minutinhos. Se alguém não se pronunciar, eu quero convidar vocês para a gente fazer um fechamento. Então, observe. Nós tivemos a abertura do nosso coração sagrado. Então, eu quero convidar vocês a trazerem as mãos de vocês desta forma. E desse lugar, Nicole, não está aparecendo comentários, eu posso seguir, né? Beleza. Eu faço essas perguntas, gente, por inexperiência mesmo, viu? Não aparece nada, tá tudo bem. Então, eu quero agora novamente, vamos para cá. Eu quero pedir que vocês coloquem as palmas das mãos desta forma. E quando você faz isso, você está dentro do espaço sagrado do seu coração. Então, leve a sua consciência para este espaço, entre as palmas das suas mãos. E deixe que tudo o que você ouviu, você não precisa concordar, você não precisa aceitar. Mas tudo o que você ouviu, se te tocou em algum lugar, que venha para o espaço sagrado do seu coração. E deste lugar, honramos, agradecemos a presença de cada um de vocês. A alegria da receptividade do que eu estou, nesse momento, recebendo de cada um de vocês. E que estou sentindo no meu coração. Deste lugar, honramos a nossa presença divina. Honramos a cada um de nós que está aqui. Volta a encerrar agora.